E dando continuidade aí à leitura do nosso texto, né, a situação de aprendizagem aqui, a SA1, vamos entre labirintos, que é o texto. Bom, ele vai perguntar para você, como eu falei no vídeo anterior aí, qual o que você entende por labirinto, tá? Eu dei até uma dica, tá bom? E ele vai fazer algumas perguntas. Você já explorou um labirinto nas atividades escolares? Para você, o que é um labirinto e etc, né? E aí ele traz o desenho com a imagem do Minotauro aqui, tá? E aí vai trazer definições de labirinto do dicionário, da mitologia e, enfim, algumas definições aí para você ter uma ideia de como você respondeu e se você respondeu certo ou não. E para te ajudar a responder, se você não respondeu lá, o que seria um labirinto, tá bom? Mas ele conta um pouco da história lá. A palavra labirinto na língua portuguesa tem origem no termo latino labirintos. Na antiguidade, de acordo com a mitologia, os labirintos eram criados para aqueles que neles entrassem, não pudessem mais sair. Eram usados como proteção a locais que deveriam permanecer inacessíveis para pessoas não autorizadas, verdadeiras armadilhas mortais. Manja mais ou menos as pirâmides, né? Meio assim também. A questão de entrar e não poder sair mais. A mitologia grega apresenta um dos labirintos mais famosos da história, o labirinto de Creta. O rei Minos o construiu para manter aprisionado o seu filho Minotauro, que nascera metade homem e metade touro. De acordo com a mitologia, Minotauro foi morto pelo herói Teseu, que conseguiu sair do labirinto graças ao fio de um novelo de lã usado para marcar o caminho, o qual foi dado a ele por sua amada Ariadne. A palavra labirinto pode ser usada em sentido figurado, significando outra coisa, ou seja, dando a noção de algo confuso ou de difícil compreensão, difícil entendimento. Labirinto também é o nome de uma estrutura da orelha interna, responsável por nossa audição e equilíbrio. Sim, é o labirinto, tá? Todos nós, aliás, muito importante, porque se a gente tiver uma disfunção aí do líquido do labirinto, a gente acaba ficando com labirintite e é terrível, tá bom? Então, um pouquinho aí da história do que seria um labirinto na mitologia. Ele traz algumas questões, tá? Após a leitura do texto 1, responda as questões. Nananana. Qual é a finalidade desse texto? Pesquise os significados possíveis para a palavra labirinto. Como o termo labirinto poderia ser usado em sentido figurado, dê exemplos. Sentido figurado é aquele sentido simbólico, tá? Não é o que realmente é. Você fala de uma forma figurada, tá? Simbolizada, exemplificada, tá? Nem sempre significando o que realmente é. Essa é a atividade 1, tá bom? Atividade 2, revisitando a gramática. Observe a oração a seguir para responder às questões. Abre aspas. O rei Minos o construiu para manter aprisionado seu filho Minotauro, que nascera metade homem e metade touro. Bom, perdão. Os dois verbos apresentam ações ocorridas no passado, uma delas ocorre antes da outra. Só lembrando, a gente tem aqui o verbo construir, que está no pretérito, tá? Perfeito. E nós temos o verbo nascera, que está no pretérito mais que perfeito. Significa que ele aconteceu bem antes, tá? E que aconteceu duas vezes. Então, olha só. O que ocorre antes? A ação marcada pelo verbo construiu ou a ação marcada pelo verbo nascera? Então, só lembrando, tá? O nascera é mais que perfeito. Então, significa que ele aconteceu duas vezes lá atrás e também depois. Então, olha só, o rei Minos o construiu. Esse o, que é um pronome, né? Oblíquo, ele está substituindo aí o labirinto. O rei Minos o construiu para manter aprisionado seu filho, construiu o labirinto passado, que a gente chama de pretérito perfeito. Por quê? Construiu, ação praticada uma vez só, pronto, fechou, né? Diferente de construía, e aí seria imperfeito, o que não é o caso aqui. Que nascera metade homem, metade touro. Então, peraí, opa, se ele construiu é porque alguma coisa já tinha acontecido antes. Então, ele não construiu o labirinto à toa. Ele construiu porque o Minotauro nasceu e nasceu uma aberração, metade homem, metade touro. E aí ele não queria que ninguém visse, né? Bom, já dei uma dica aí para responder a questão A.
Se no lugar de nascer o autor utilizasse o verbo nasceu, haveria mudança de sentido na oração? Justifique. E aí você vai pensar, porque olha só, o rei Minos o construiu para manter aprisionado seu filho, Minotauro, que nasceu metade homem, metade touro. Então você vai explicar se teve uma alteração ou não, de acordo com o que eu expliquei anteriormente aí, tá bom? Pesquise em uma gramática a diferença entre o pretérito perfeito, já falei, situação ocorrida no passado, uma vez só, fechou, não acontecia outras vezes. E o pretérito mais que perfeito, ele aconteceu duas vezes, na verdade. Uma bem lá para trás, né, bem anterior, e uma outra mais atual, né, mais próxima. Então, nós temos aí o verbo construiu, que é o pretérito perfeito, e o nascer, do verbo nascer, ele está no mais que perfeito, que é a forma culta, né? As duas orações a seguir expressam o mesmo acontecimento. Faça uma pesquisa para verificar o que as diferencia. O rei Mino construiu o labirinto de Creta. O labirinto de Creta foi construído pelo rei Minos. Nós temos aqui vozes do verbo. Então, olha só, o rei Minos construiu o labirinto de Creta. Vamos localizar o sujeito primeiro. O rei Minos construiu. Quem praticou a ação de construir? Foi o rei Minos, ok? Construiu o quê? Opa, temos um objeto, e um objeto direto, porque a gente tem um artigo aqui, não uma preposição. Então, o rei Minos, que é o sujeito, praticou a ação de construir, então o sujeito é ativo. Construiu o quê? O labirinto de Creta. O labirinto de Creta foi construído pelo rei Minos. Olha só, na oração A, aqui no primeiro caso, o labirinto de Creta assume a função de objeto, tá bom? Que foi o que foi construído aí pelo rei Minos. Na oração B, na 2, aqui na sequência, ele vem para frente, o labirinto de Creta foi construído. O que é objeto na primeira oração passa a ser sujeito na segunda oração, mas tem um detalhe. Olha só, o verbo principal é o construir, lá em cima. Aqui embaixo, o labirinto de Creta deixou de ser objeto e passa a ser sujeito, mas ele foi construído. Então, o labirinto de Creta passa a ser o sujeito, mas ele não é um sujeito ativo. Ele é um sujeito que sofre uma ação. Então, a gente tem aqui um sujeito passivo, tá? E pelo rei por quem? Pelo rei Minos, que de sujeito no primeiro caso, ele passa a ser o agente da passiva, porque ele agora é um objeto aqui embaixo. Foi construído por quem? Pelo rei Minos. E um outro detalhe, gente, na voz passiva, o verbo principal tem o auxílio de um verbo auxiliar, que no caso aqui é o verbo ser, que está no passado foi, tá? Então, olha só, voz ativa, o rei Minos, sujeito ativo, construiu o labirinto de Creta. O labirinto de Creta foi construído. Opa! De objeto lá em cima, ele passa a ser sujeito passivo, porque ele sofre a ação de ser construído por quem? Objeto, pelo rei Minos, que era o sujeito lá em cima. Então, nós temos voz ativa em cima, porque o sujeito é ativo, e nós temos voz passiva embaixo, porque o sujeito é passivo, ele sofre uma ação, tá bom? Já dei a dica para vocês responderem aí a questão. A oração em negrito marcada no trecho a seguir está na voz passiva. Passe-a para a voz ativa, fazendo as demais adequações necessárias para manter a coesão do período, reescrevendo. Lembrando que a gente pode passar de voz ativa para voz passiva e vice-versa, mas não pode mudar o sentido da frase, né? Não pode mudar aí o contexto. E aí tem aqui, ó, de acordo ainda com a mitologia, Minotauro foi morto pelo herói Teseu. Olha só o verbo auxiliar ser aqui, que está no passado, né? Foi. Minotauro foi morto. Ele é um sujeito, mas é um sujeito passivo porque ele sofre a ação aqui, ó, de ter sido morto pelo herói Teseu, que é um objeto, que é o agente da passiva, que conseguiu sair do labirinto graças ao fio de um novelo de lã que usou para marcar o caminho. Novelo este dado a ele por sua amada Ariadne. Então, olha só, a oração está pedindo para você mudar o trecho que está na voz passiva e passar para a voz ativa. Olha aqui o que está na voz passiva. Minotauro foi morto pelo herói Teseu. Quer uma dica? Tenta escrever a frase de trás para frente.
mas vai fazendo as adequações para que ela não perca o sentido. E aí você vai construir aí a voz ativa, tá bom? Dando um exemplo, tá? Comece com o herói Teseu, tá bom? Bom, atividade 3, conectando labirintos. No labirinto de Creta, que é o texto 2. Foram despertar na ilha de Creta, onde logo descobriram o labirinto. Era um palácio imenso, com 1000 corredores dispostos de tal maneira que quem entrasse nunca mais conseguiria sair e acabaria devorado pelo monstro. O Minotauro só comia carne humana. Diante do labirinto, os 3 pica-paus pararam para refletir. Esses 3 pica-paus aqui, na verdade, são 3 enxeridos, que a gente vai ver quem é agora, né? Quem entra não sai mais e acaba no papo do monstro, disse Pedrinho. Mas nós sabemos o jeito de entrar e sair. É irmos desenrolando um fio de linha. Ah, se eu tivesse trazido um carretel. Pois eu trouxe 3, gritou Emília triunfante. A Emília era assim mesmo, mandona, né? Enfim. E dos grandes, número 50. Desça a mala, Visconde, abra. A mala foi descida e aberta. A Emília tirou os carretéis e deu um a Pedrinho, outro ao Visconde, ficando com o terceiro. Beleza. Entraram no labirinto e foram desenrolando o primeiro carretel. Quando a linha acabou, desenrolaram o segundo, e quando a linha do segundo acabou, começaram a desenrolar o terceiro. Eram corredores e mais corredores construídos da maneira mais atrapalhada possível de propósito, para que quem entrasse não pudesse sair. Lembra lá do histórico, né? Da mitologia, o que é um labirinto. Antes do terceiro carretel chegar ao fim, Emília sentiu, o verbo aqui está grifado, porque ele está entre aspas, opa, acho que a gente vai usar ele, a aproximação de qualquer coisa. Percebo uma cantiga no ar, disse ela baixinho, farejando. O monstro deve ter seus aposentos por aqui. Uns passos mais e pronto, lá estava o Minotauro numa espécie de trono, a mastigar lentamente qualquer coisa que havia numa grande cesta. O que será? Mas como está gordo, cochichou Emília. Muito mais que aquele célebre cevado que Dona Benta comprou do Elias Turco. Parece que nem pode erguer-se do trono. De fato, o monstro estava gordíssimo, quase obeso, com 3 papadas caídas. O seu corpãozinho aprofundava dentro do tronco. Que teria acontecido? Mesmo assim, era perigoso aproximar-se, de modo que novamente Emília recorreu ao Visconde. Vá lá, meu bem, chegue-se ao gordo e com muito cuidado peça informações sobre tia Anastácia. E se ele me devorar? Não há perigo, nem a esfinge o devorou, quanto mais o minotauro. Só as vacas devoram os sabugos. Lembrando que o Visconde é um sabugo de milho, né? Mas ele é um touro e os touros também comem sabugos, menos este. Menos este, que é antropófago. Vai sem medo. E Visconde arriou a maletinha e foi. Instantes depois voltara. E então? Perguntou Pedrinho. Não fala, não responde. Perguntei por tia Anastácia, ele só me olhou com um olho parado, sempre a mastigar umas coisas que tira daquela cesta. Isto também está grifado aqui, está entre aspas. A gente vai usar aqui esse isto, né? E mostrou o que havia na cesta. Emília arrancou-lhe o isto da mão. Era um bolinho. Era um bolinho de tia Anastácia. Que alegria! Aquele bolinho era a prova mais absoluta de que tia Anastácia estava lá. E viva! Se o bolinho estava na mão dele é porque ela está viva. Pedrinho comeu o bolinho inteiro e lamentou que o Visconde só tivesse trazido um. Vamos procurá-la, como o resto da linha que ainda temos, disse Emília examinando o carretel. Há de dar. Então esse é o texto aqui, né? Trecho da obra de Monteiro Lobato. Óbvio, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. E aí tem aqui a tarjinha em azul, que está falando justamente sobre aqui o autor, a obra, etc, etc. Tem umas questões para vocês responderem. E aí, ó, o que o uso de aspas em pica-paus indica? Eu dei uma dica lá atrás quando eu comecei a leitura, tá bom? No texto, 2 palavras que estão em negrito, antropófago e cevado. Pesquise o significado delas. Bico, pesquisar no dicionário, na internet, onde vocês quiserem e colocar aqui. Não é difícil não, tá, gente? O que o comportamento da personagem Emília nos permite inferir? Inferir é pensar, né, sobre ela, é refletir sobre ela. Que ideia dá pra gente ter a respeito dela?
Inferir é isso. E a personagem Visconde? Como o texto apresenta a relação dos dois? Todo mundo sabe, né? O que acontecia aí o que acontece entre o Visconde e a Emília, que fica meio no ar, né? O Visconde é um sabugo de milho que tem vida. A Emília é uma boneca de pano, de trapo também que tem vida, mas não sei. Sempre percebi uns olhares aí entre eles, né? Bom, como o uso dos carretéis iria ajudar as personagens a saírem do labirinto? Bico isso, né, gente? E Minotauro é um ser considerado antropófago? Isso se confirma no texto lido? Leia de novo se você tiver dúvida, tá bom? Produção textual, que é o podcast do Lobato, atividade 4, vocês vão pesquisar aí na internet, vai lá, digita no Google podcast do Lobato e aí vocês vão ter aí a narrativa dessa história e vai ter um momento em que vocês vão poder também narrar. É interativo esse podcast, ok? Faço uma leitura simples de trechos para compartilhar, dramatizar algumas cenas em formato de radionovela. Lembrando, gente, que esse material aqui de vocês, que está vindo nesse caderno 3 aqui, ele tá repetindo algumas coisas do caderno 2. Por quê? Porque ele está entrando também como material de recuperação e aprofundamento, tá? E aí tem essa atividade toda para se fazer, vocês vão criar um podcast, né? Fazendo aí as leituras, as encenações, etc. E temos a atividade 5 aqui, ó, que é o texto 3. Labirintite e outras tites, né? Outras ites. Acordei tonto. Ora, alguns amigos me dizem que não se surpreendem, porque normalmente sou mesmo meio tonto. Bullying. Amigos à parte. O fato é que eu estou com labirintite atacada. A isso soma-se a rinite e a sinusite também. E como se não fosse suficiente, a esse grupo medonho junta-se a tendinite nos pulsos e está pronta a minha tragédia diária, já que trabalho digitando textos o dia todo. Coitado. Fico me lembrando das aulas de língua portuguesa, essa coisa linda, especialmente por conta da minha coleção de ites. Dona Cidinha, minha professora da 7ª série, hoje conhecida como 8º ano. Continuando aqui, né? Nos brindando e enchendo 2 lousas com listas e mais listas de sufixos e prefixos gregos e latinos, e lá estava o tímido e modesto ite, que me ama de paixão, esse sufixo grego com falta do que fazer na vida. Ele está falando dos problemas de saúde, que ele tem os problemas aí no corpo, né? As dores, labirintite, sinusite, tem otite também, né? Que é no ouvido, quando a gente mergulha e fica dolorido, entra água e fica dolorido pra caramba. Bom, lembro-me dela olhando fixadamente para mim, eu com o nariz sempre escorrendo por conta da coriza causada pela rinite e sinusite, explicando que o sufixo "ite" indicava sempre uma doença ou uma inflamação do órgão ou da estrutura anatômica presente no radical das palavras. No meu caso, a infecção das narinas, rino, daí rinite. E dos seios da face, sinus, daí sinusite. Mais tarde eu agregaria labirintite, do labirinto, à minha lista. É estranho imaginar que temos uma estrutura em nosso corpo chamada labirinto. É o nome dado a uma região na parte interna da orelha e é responsável pela noção de equilíbrio e da percepção da noção do corpo e tem o formato de caracol. E é isso mesmo. Quando eu era pequeno, assistindo ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, na TV, me impressionava a figura do Minotauro em seu labirinto quando tinha dor de ouvido, otite. Olha o it aí de novo, ficava matutando se não haveria se não haveria algum monstro feito um minotauro dentro da minha cabeça. Meu amigo Edson disse que se eu sofrer de labirintite é plenamente explicável, considerando que, como libriano, vivo em constante estado de confusão mental, o que é uma bobagem, porque, em tese, todo libriano deveria ser equilibrado e a labirintite causa exatamente a falta de equilíbrio. Enfim, tudo isso me faz lembrar que sempre gostei das aulas de língua portuguesa, me encantava saber como é que as palavras eram criadas, de onde vinham, como se dava esse processo. Saber que o latim originou o português, que continua em transformação até hoje, em contribuições de línguas como o grego ou o celta, passando pelo árabe, pelo tupi, pelo iorubá da África, né?
E entre outras, realmente essa construção me fascina. Mas agora, infelizmente, preciso encarar minhas companheiras ites de todo dia e ir trabalhar fazer o quê? Partir o trabalho. Aí ele vai te fazer algumas perguntas, a gente já viu o que são prefixos, né, que são o que vem antes da palavra, da formação da palavra de origem, nós temos a palavra nativa, a palavra radical, e aí o que vem à frente é o prefixo, o que vem depois é o sufixo, tudo bem? E aí ele explica o que é o which, é um prefixo, o in é um prefixo latino, e mente, um sufixo adverbial latino, a palavra infelizmente é um advérbio de modo. Infelizmente as pessoas pensam assim, infelizmente a gente está vivendo a pandemia, então isso indica um modo aí em que a gente se encontra, em que uma coisa aconteceu, né? E assim por diante, tá bom? E aí tem um desafio teatral que vai ser fazer justamente uma encenação, tá bom? Em grupos compartilhem duas descobertas por meio de cartazes ou divulguem nas redes sociais da escola. Essa atividade vocês podem trabalhar em folha de sulfite, em cartolina, o que vocês acharem melhor, sem problemas, beleza? Desafio teatral após a leitura do texto em trios, óbvio, cada um na sua casa, isso vai ser feito de forma digital, seguindo todas as normas de segurança, que não dá pra gente bobear, né, gente? E, infelizmente, tem muita gente aí achando que a pandemia passou, acabou, não acabou nada não, viu? Muito pelo contrário. Ainda está aí o vírus, ainda está aí, tá bom? Bom, lembre-se de que na elaboração do roteiro é preciso atentar-se para as rubricas. As rubricas são utilizadas para caracterizar o cenário, o espaço, o tempo. Rubricas são as anotações, né, que a gente faz aí, a gente faz lá, enfim, um esquema que a gente monta para a gente não esquecer das coisas e deixar tudo organizadinho. Depois você segue a sequência de rubricas, de anotações que você fez, para você não se perder. É montar um roteiro mesmo, tá? Para auxiliá-lo nessa tarefa, vocês podem pesquisar textos teatrais para verificar como são construídos. E aí ele dá um exemplo aqui, ó, tá bom? Meu amigo Edson disse que eu sofrer de labirintite é plenamente explicável, considerando, enfim. Transpondo para o texto teatral, poderíamos imaginar o seguinte diálogo. Cena 4. Área de alimentação de um shopping, mesa de uma lanchonete, música ao fundo, ambiente barulhento. Shopping, né? Edson sério. Você com labirintite faz todo sentido. E o Marcos, curioso. Por quê? Edson rindo. Porque todo libriano vive em estado eterno de confusão mental. E ambos riem, tá bom? Ele transcreveu aqui um exemplo de como você pode fazer a sua pesquisa e fazer aí uma cena teatral, passando de um texto, de uma narrativa comum para uma narrativa textual. Na narrativa teatral, perdão. Na narrativa teatral você tem que colocar tudo certinho, né? Cena tal, o ambiente, descrever o ambiente, olha, na sala, sentado à mesa, né? Garrafa de água ao lado, caderno de anotações, etc. Só o som, né? Da geladeira, etc, etc. E é assim que a gente vai fazendo um texto teatral. Aí temos a atividade 6, que é muito bacana, muito gostosa, mas também vocês vão ter que fazer pesquisa. Por quê? Ela vai pedir para vocês procurarem aqui, ó, nessa palavra cruzada aqui, algumas palavras de origens aqui de outros idiomas que constituem a língua portuguesa, tá? Então, olha lá, atividade 6, a construção do idioma. Como foi citado nos textos 1 e 3, a língua portuguesa recebe influências de muitas outras línguas, o que repercute, né, diretamente nas palavras que utilizamos no dia a dia, sem que nem mesmo saibamos de suas origens. Para conhecer um pouco mais sobre a origem dos termos que usamos em nosso idioma, faça o exercício proposto a seguir, que é justamente aqui esse quadro de palavra cruzada que você vai montar, só que você vai pesquisar a origem de cada uma até para você descobrir qual é a palavra que está ali que ele está querendo. Para conhecer um pouco mais sobre a origem dos termos que usamos em nosso idioma, faça o exercício proposto a seguir. No quadro abaixo estão escondidas 12 palavras, 3 de origem africana, 3 de origem indígena, 2 de origem árabe, 2 de origem francesa e 2 de origem grega. Com base nessas informações, faça uma pesquisa no dicionário ou em outras fontes e preencha o quadro abaixo conforme o exemplo. Tudo bem? Esse é o exercício aqui que vai da página 27,
construindo aí o idioma, né? A construção do idioma. Aí tem outra ela é bem gostosinha, ela é uma sequência dessa aqui que aconteceu agora, e também muito legal de fazer, onde você também vai ter que pesquisar a origem das palavras, tá bom? Prato da culinária brasileira, feito de milho, palavra e de qual é a origem. Instrumento musical, palavra, origem. Fruta, cujo nome significa vermelho, palavra, origem. Construção usada para represar água, palavra, origem, e assim por diante, tá bom? E atividade aqui, 7, nos labirintos das fake news, o jornal aconteceu aqui. Bom, adolescentes são resgatados de uma caverna na região de Manaus. Esse texto, na verdade, ele é uma manchete, uma notícia, né, de um grupo que se perdeu numa caverna. Eles se perderam numa caverna, eles não conheciam direito, acharam que era uma coisa simples, que era só uma entradinha, quando foram entrando, e de repente não achavam mais a saída, se perderam de um outro grupo, se subdividiram lá, né? Acabaram se perdendo do outro grupo e não tiveram mais contato, e foi um saruê, um tendel danado, tá? Que realmente isso acontece, é perigoso, viu, gente? Tanto em caverna quanto em floresta, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí vocês vão ler o texto que vai falar. Ele vai fazer uma pergunta sobre as iniciais do nome de uma pessoa aqui, tá? Que sofreu aí esse trauma, né? De se perder na caverna, a MRA. São as iniciais, gente, porque não pode colocar o nome de pessoas menores de idade, né? Então eles colocam só as iniciais aqui, tá bom? Vai pedir para vocês pesquisarem a origem de duas palavras, que significa espeleologia e espelunca. Só como informação já de antecedência, as duas têm a mesma origem, tá? E que significam quase a mesma coisa. Espeleologia é o estudo das cavernas, tá? São pessoas que estudam aí as cavernas, né? Esses buracos profundos ou perfurações do solo, e aí vai estudar como que é, se tem iluminação, se não tem, se o solo se é arriscado, se não é, quanto tempo se formou, quanto tempo está ali, se ainda está se formando uma caverna, enfim, é quem estuda espeleologia. E vai ter espelunca também, e espelunca tem dois significados, mas espelunca é um buraco, que também tem a ver com caverna, pode ter a ver com caverna, pode ser um sinônimo, já que elas têm a mesma origem, mas também pode ter a ver, de acordo com o dicionário brasileiro aí, tem a ver com um lugar sujo, lugar esquisito, né, um esconderijo de bandidos, etc. Uma espelunca, ou um lugar mal cuidado, né, sujo, mal cheiroso. Então a gente tem que tomar cuidado aí com as espeluncas da vida, né? Mas no texto espeleologia e espelunca tem quase o mesmo significado, porque espelunca também tem a ver com caverna, tá bom? Nesse contexto aqui. Belezinha? E aí vai entrar ainda em notícia, no assunto em notícia, na página 30, tá bom? Onde vocês vão ter aí a notícia, que é justamente esse grupo que se perdeu aí nessa caverna, tem uma intertextualidade. E intertextualidade significa quando a gente tem um outro texto, uma outra obra que está dentro desse texto que a gente está lendo. Então a notícia traz uma intertextualidade. Por quê? Porque uma das personagens cita, ela faz uma comparação do que aconteceu da caverna que ela entrou e com a história que ela conhece da mitologia. Então isso é intertextualidade, tá bom? Vai ter uma pergunta aí nesse sentido também. Bom, como a oração a seguir ficaria no discurso indireto? A gente viu que tinha um buraco no teto, ficamos por ali na esperança de que... Nananana. Gente, discurso, aqui está em discurso direto porque é a própria personagem que está falando. No discurso indireto, seria alguém falando, um narrador falando pela personagem aqui, tá? Então, a MREV, sei lá o que, comentou que eles tinham visto, né, que tinha um buraco no teto, ficaram por ali. Então, estou passando por discurso indireto. Então, o discurso direto é a própria personagem falando, própria pessoa, e o discurso indireto é quando o narrador fala pela pessoa, fala pela personagem, tá bom? Ele narra a fala da personagem. Beleza? Uma das formas de evitar a propagação de fake news é checar as informações disponibilizadas no texto. Verifique a afirmação feita no parágrafo a seguir
se ela é verdadeira, tá? E aí vocês vão ler e vão ver aqui se condiz com o que ele está falando, que uma das formas é você averiguar, né? É checar as informações, se são realmente verídicas. Jornal acontece aqui, texto 5, é fake dói. Ele faz uma... Ai, desculpa, fugiu o termo aqui agora, tá? Mas ó, é fake dói. Você já compartilhou alguma mensagem enviada por aplicativos no celular ou em redes sociais sem antes checar a veracidade das informações? Todo mundo já fez isso. Não adianta mentir não, tá? Porque às vezes o dedinho é mais rápido do que o cérebro, né? Quando nos deparamos com notícias, nem sempre é tão fácil perceber se o conteúdo é duvidoso ou não. É preciso ficar atento se o texto lido não é uma sátira ou paródia, com piadas que imitam a forma de se escrever uma notícia. Esse tipo de texto não pretende, a princípio, enganar. No entanto, pessoas mal intencionadas podem disseminá-lo como sendo sério e verdadeiro. E muita gente pode acreditar em algo que, em princípio, trata-se de um conteúdo humorístico, por exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma pessoa fazer uma paródia, sabe aquela paródia que vocês já devem ter feito na escola? Pegar uma música, um poema, e aí você coloca com as suas palavras, etc, etc. Ou a música, né, tem uma letra, mas você coloca uma outra letra e usa aquela melodia, você está parodiando. Isso não é fake, mas algumas pessoas mal intencionadas podem disseminar, podem espalhar isso pelas redes sociais, e aí os desavisados, né, e podem entender como verdade e não. E nem tinha ideia, intenção de ser fake news também. Tá bom? E aí, ele dá outras dicas aqui, ó, do material que está sendo lido, nananã, olha só. Outra coisa que devemos observar é se no material que estamos lendo, as fotos, títulos, legendas usados estão de acordo com o texto. Muitas pessoas leem as notícias a partir de seus títulos, que são elaborados com o objetivo de atrair o leitor, mas ao verificar o conteúdo percebe-se que eles estão totalmente desconectados do texto, por exemplo, tá bom? Então, muito cuidado com essas informações, que eu acho super importantes, as informações aqui de você pesquisar antes de ficar propagando e disseminando notícias falsas, as fake news, tá bom? E aí a última perguntinha deste assunto, deste texto, perdão, a primeira pergunta aqui, né? Como você definiria fake news? Bico. Ele vai trabalhar com algumas questões, com algumas palavras que estão no texto. Faça um breve resumo dos cuidados que devemos ter ao compartilhar informações ou notícias, como são definidos os conteúdos elencados no quadro a seguir e assim por diante, tá? E aí, fecha aqui na última página, antes do texto aqui, a Guerra dos Mundos, que também é bem interessante, que foi um fake news que causou, nossa, um pandemônio, né? Fake news, perigo real. Compartilhar notícia falsa não é brincadeira. É perigoso e as consequências podem ser fatais, com certeza, né? E aí ele vai falar desse texto aqui, em 1898, A Guerra dos Mundos. Só lembrando que nós tivemos um filme aí, né? Que tinha o título Guerra dos Mundos, tá? Mas leiam o texto para ver se tem a ver com o livro, tá? O filme, sim, ele falava realmente de uma invasão de extraterrestres. Beleza? E aí, vou passar para a gramática aqui, que é super fácil também, atividade 8, revisitando a gramática. Após a leitura do texto, responda as questões abaixo. Primeiro, a quem o pronome isso se refere na oração a seguir? Então, vamos lá. Isso provocou pânico em algumas regiões. Isso, com pessoas saindo às ruas amedrontadas, sem saber o que fazer. Isso o quê? A notícia, né? A fake news aqui, tá? O ato de publicar uma coisa que não era verídica. Então, isso tem a ver com a publicação aí, com a fake news. O pronome relativo que na oração a seguir se refere a qual palavra? A narração que ele fez é considerada impressionante até hoje. Lembrando vocês o seguinte, nós temos esse que aqui como um pronome relativo. Tenta substituir ele por a qual. Se der certo, ele é um pronome relativo. Então, ó, a narração a qual ele fez é considerada impressionante até hoje.
Então, se dá para transformar no que por a qual porque é o gênero feminino, narração é feminino, né? Então, a narração a qual ele fez é considerada impressionante até hoje. Então, nós temos o que como um pronome relativo, tá? E aí ele vai ter aqui uma dicasinha nesse retângulo azulzinho, relembrando, usamos os pronomes demonstrativos quando precisamos deixar claro a posição que uma palavra ocupa em relação a outras, tá? Isso, demonstrativos. Demonstramos isso considerando o tempo, espaço, lugar ou o próprio texto. Enfim, aquela garrafa, olha um pronome demonstrativo, né? Esta chave próxima de mim, demonstrativo. Aquela televisão, isso tudo é pronome demonstrativo. Beleza? O acontecimento relatado no texto pode ser considerado uma fake news? Por quê? O trecho a seguir foi extraído do texto 5. Ele também poderia ser explicado ao texto, ser aplicado ao texto 6. Justifique. E aí você vai ler o texto 6, responde a questão 3, né? E aí, na questão 4, você vai ler esse trecho, aqui esse texto, e aí você vai responder a questão. Em fontes confiáveis, procure informações referentes ao livro de H.G. Wells e preencha o quadro a seguir. Você vai fazer uma pesquisa, tá? É aqui a ficha técnica do filme A Guerra dos Mundos. Beleza? E temos a atividade 9, que vai mostrar um pouquinho, alguns desenhos, algumas animações, algumas charges aqui da guerra do filme A Guerra dos Mundos e também da narrativa que foi feita aí em 1800 e tralalá, né? Beleza, gente? É isso aí, não é difícil, porque agora, a partir da página da atividade 9, são observações que você vai fazer e vai colocar como você observa as imagens, tá bom? E temos aí o fechamento na página 37. Tudo de bom para vocês, oitavos A, B e C. Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Desculpa, é que eu tô um pouquinho resfriado, então tô meio estranho na voz. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau.